Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Esse vídeo, meus irmãos, ele faz parte da playlist Bereanos Análise, onde eu tenho o propósito de analisar pregações, vídeos ou assuntos que eu creio que são oportunos de nós comentarmos. E eu sempre gosto de ressaltar, meus irmãos, que os bereanos, eles eram conhecidos como nobres e eles foram citados em Atos 17 ao examinar a pregação do apóstolo Paulo, para ver se o que ele pregava era de fato o que estava na Escritura. Então o propósito da análise é seguir o exemplo bíblico em examinar pregações, pregadores, mas infelizmente o exame bíblico ou julgamento de doutrinas tem sido rotulado como uma atitude farisaica e desamorosa também. Mas se temos respaldo das Sagradas Escrituras para realizar as análises, quem se importa com a opinião das outras pessoas? A Bíblia é a nossa regra de fé. Enfim, meus irmãos, o pregador coaching David Leonardo, recentemente ele participou do podcast no canal do Douglas Gonçalves, Jesus Cup. E o podcast ele costuma ser um bate-papo de 1 hora, por exemplo. E nos 40 minutos do podcast, o David Leonardo ele foi questionado sobre a sua fala, que nós somos o centro do coração de Jesus, que gerou inúmeras críticas a ele na internet. E novamente, esse ocorrido está gerando discussões novamente por causa desse assunto que o Douglas mencionou. E o próprio Douglas ele tirou a opção de comentários do podcast devido a inúmeras críticas feitas ao David Leonardo e a ele mesmo. O David Leonardo, por exemplo, ele citou indiretamente o pastor Iago no podcast, quando o Iago mencionou no seu vídeo que o David Leonardo ele está anestesiando pessoas que estão indo para o inferno. Ou seja, que a mensagem que ele prega só massageia o ego dos pecadores sem chamá-los ao arrependimento, o famoso evangelho docinho, sem cruz, sem arrependimento. E o pastor Iago ele fez um vídeo respondendo ao podcast, não creio que seja oportuno nós comentarmos sobre isso, mas a análise minha é sobre o David Leonardo. Será que o David Leonardo ele é uma pessoa de Deus? Será que ele prega um evangelho bíblico? Será que nós podemos apelar para o seu sucesso como uma demonstração divina que Deus está com ele? É essa pergunta e mais algumas que eu vou procurar responder nesse vídeo, meus irmãos. Mas sempre, sem atacar a pessoa do David Leonardo, mas sim vamos analisar a sua doutrina. Pois David Leonardo ele apelou no podcast, quando ele foi criticado, que ele tem uma vida ilibada, ele não está envolvido, por exemplo, em escândalos, ele tem uma esposa, filhos, mas David, ninguém está criticando a sua vida pessoal, mas sim o que você prega. Ateus podem ser bons esposos ou esposas e ter vidas morais exemplares, e isso não muda nada. O que está em jogo é o que você prega. E é isso que nós cristãos verdadeiros queremos questionar você, David Leonardo. Então vamos ao texto que vai dar base para a nossa análise bíblica. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 17. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Jesus Cristo nos mostra um quadro mencionando que é uma dificuldade em detectar alguém que é um falso mestre. E qual é essa dificuldade? Ninguém pode imaginar que ele seria tal pessoa. Irmãos em Cristo, é fácil nós identificarmos charlatões espirituais descarados como Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo, entre outros que estão por aí no Brasil há muito tempo. Mas existe uma classe de falsos mestres que é mais difícil ainda de identificarmos. Os falsos mestres são mencionados como lobos vestidos em peles de ovelhas. Os falsos mestres eles se aproximam das pessoas com um linguajar bíblico, eles falam de Deus, elogiam Jesus, elogiam indiretamente a Bíblia, eles têm um bom estilo, penteiam bem o cabelo, eles se comportam bem entre as pessoas religiosas. Esse é o disfarce deles. Assim como Satanás se transforma em um anjo de luz, ele usa esses homens também dessa mesma maneira. Eles parecem ser luzeiros, mas eles são trevas. E homens que agem dessa maneira, como nós podemos chamá-los de falsos, sendo que não encontramos quase nenhum erro em suas falas? É muito difícil, mas Jesus nos deu o método. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas qual frutos?
E é importante nós ressaltarmos que o Sermão do Monte ele possui várias características doutrinárias e originalmente ele não tem divisões de capítulos e versículos, é um sermão completo. E no contexto que Jesus está pregando, ele menciona para nós dois elementos importantes que devem ter no sermão de cada pessoa que professa ser cristã: a porta estreita e o caminho apertado. Um falso mestre não só deve ser detectado quando ele diz heresias, mas quando ele é uma pessoa que não declara esses aspectos da verdade. Concordo com o Dr. Martyn Lloyd-Jones em seu comentário do Sermão do Monte, publicado pela editora Fiel. A pessoa mais perigosa de todas é justamente aquela que não enfatiza as coisas certas. O falso profeta ele não prega sobre a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida. Ele não inclui essas ideias em suas mensagens, meus irmãos. E ele não prega nada de ofensivo às pessoas, tratando de assuntos como inferno, homossexualismo, adultério, aborto, entre outros temas que sempre estão em debate entre os cristãos sinceros. Aliás, procure, faça uma breve pesquisa no canal do David Leonardo. Você nunca vai encontrar uma pregação com o título Pecado. Será que ele já fez a exposição das escrituras acerca da realidade do inferno ou da porta estreita e a cruz que todo cristão deve carregar? O custo de seguir a Jesus Cristo? Ele se mostra um cara tão atrativo, amável, admirado por todos que estão como celebridades em hoje em dia. Ele tem amigos como Neymar e inúmeros famosos que seguem ele. Aliás, a grande multidão de ímpios segue ele. A mensagem dele trata de assuntos suaves, consoladores, de alta ajuda, mas que nada deixa a sua consciência pesada durante uma semana por causa dos seus pecados que são cometidos contra Deus. Os puritanos, por exemplo, eles costumavam pregar uma mensagem que os ouvintes eles ficavam durante meses ou até anos se lamentando por seus pecados. E esse tipo de pregador que não trata de assuntos vitais é muito perigoso. Ele é elogiado pelos liberais, pelos mormons, pelos adventistas ou qualquer seita que seja adepta do novo pensamento coaching que está cada vez mais alastrando a igreja de Cristo. E aonde fica o escândalo da mensagem do evangelho, da cruz, na mensagem de pregadores assim? Agora, se retrocedermos um pouco ao Antigo Testamento, nós veremos, meus irmãos, que pregadores como David Leonardo já existiam há milênios. O David Leonardo, por exemplo, não é o fundador da teologia coaching. Ele é mais um entre muitos que já existiram. Veja esse texto comigo do profeta Jeremias repreendendo um falso profeta em Israel. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias repreendeu os líderes de Israel por serem falsos pastores e falharem em sua responsabilidade de cuidar do bem espiritual do povo de Deus lá em Israel. O falso mestre do passado ele era inofensivo, gentil e proclamava coisas que jamais iam contra a consciência do povo de Israel. Israel, por exemplo, meus irmãos, devido a seus inúmeros pecados, arrependimentos superficiais, eles receberam juízo através de vários profetas de Deus, inclusive Jeremias, que eles iriam para o cativeiro babilônico e sabe o que aconteceu? Um falso profeta profetizou mentiras, acalmando o ego dos pecadores, mencionando que jamais aquilo iria acontecer. Veja comigo o texto bíblico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Diante do anúncio de Jeremias que apontava para a conquista de Nabucodonosor, e para o cativeiro de Judá, Ananias, um falso profeta, ele disse que o cativeiro duraria
pouco tempo. Deus disse através de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos, mas Ananias ele afirmou que em 2 anos tudo estaria voltando como antes, o próprio rei Joaquim traria tudo de volta, uma mensagem contrária ao juízo de Deus, uma mensagem que acalma os corações de pecadores não arrependidos, prometendo, meus irmãos, paz sem arrependimento, curando superficialmente a ferida do povo como uma mentira, dizendo paz, paz, quando não há paz. E muitos pregadores dos nossos dias são semelhantes ao falso profeta Ananias. O falso mestre ele é muito atraente para os incautos, porque eles não ensinam sobre santidade, a justiça e a ira de Deus. Eles não mencionam sobre o grande dia do juízo final, onde todos nós estaremos diante de Deus e da perdição eterna e do inferno. E mediante tudo isso, inúmeras pessoas escutam eles porque ele tem as suas mentes tranquilizadas a respeito de tais temas. O falso mestre só lembra seu público acerca do amor de Deus. É justamente aonde reside o perigo. Martin Lloyd Jones, novamente seu comentário, meus irmãos, sobre essa passagem, ele mencionou que ocultar a verdade é tão repreensível e condenável como proclamar uma heresia. O falso mestre ele não coloca em destaque a total pecaminosidade do pecado e o crime hediondo que é cometer um pecado contra Deus. Aliás, o público dos falsos mestres, eles enxergam Deus apenas como um bom pai amoroso que jamais demonstra ira para as pessoas. E a pregação dos falsos mestres é totalmente diferente da pregação de Cristo e dos apóstolos, porque ela não é loucura nem escândalo para ninguém. 1 Coríntios do capítulo 1, no versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E todas essas características são encontradas no David Leonardo, e é isso que o torna muito perigoso para quem escuta ele. Falsos mestres como David Leonardo transformam a mensagem da cruz em algo aceitável para o mundo, e o evangelho, por exemplo, se torna uma filosofia admirável de amor e profunda emotividade, e tudo isso porque o mundo não tem interesse real pela mensagem do evangelho, que Cristo veio morrer por nós, miseráveis pecadores, merecedores do inferno. Essa mensagem não agrada o mundo. A doutrina deles fala antes de um portão bem amplo, como se Deus estivesse levando todos à salvação, e de uma estrada bem espaçosa de todos indo para o céu. Ninguém precisaria sentir profundamente a sua própria pecaminosidade, e ninguém precisa também se atentar ao próprio coração corrupto diante dessas mensagens. John Bunyan, por exemplo, em seu livro Graça Abundante, ele menciona que ele experimentou as agonias do arrependimento 18 meses, meus irmãos. Nada disso encontramos nas pregações do David Leonardo. Os falsos mestres apresentam uma salvação facilitada, um cristianismo adocicado, sem cruz e sem porta estreita. E chegando à conclusão, um pregador, meus irmãos, ele deve imitar o Senhor Jesus Cristo se ele quiser ter um ministério que é da vontade de Deus. Paulo ele escreve em Atos que ele pregou todo o conselho de Deus, toda a palavra. Paulo ele escreveu sobre a salvação, pecado, arrependimento, santidade, inferno, redenção. Paulo pregou sobre tudo que Deus ordenou a ele. Jesus, por exemplo, pregou as boas novas do reino, que são as boas notícias que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós pecadores miseráveis, que merecemos somente o inferno. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter em toda a eternidade. Mas Cristo também nos advertiu que esse evangelho ele vinha acompanhado de uma cruz e de uma porta estreita. E a dificuldade de pregar a palavra de Deus, meus irmãos, é sabermos que nós sempre vamos desagradar alguém se você for fiel à palavra de Deus. Ou se o mundo ele está amando a nossa mensagem, nós estamos em inimizade contra Deus. Veja o texto bíblico. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, David Leonardo é sim um falso mestre e ele é perigoso, devido a inúmeros seguidores que ele possui.
E essas pessoas, elas estão sendo anestesiadas antes de ir à condenação eterna. O pregador, ele é chamado a não curar superficialmente a ferida do povo, mas sim entregar o remédio. Paul Washer, por exemplo, pregador americano, ele diz que um médico, quando ele encontra um paciente com câncer e por autopreservação não quer entregar notícia para o paciente, esse médico ele é imoral. Da mesma maneira, aqueles pregadores que não alertam o seu público sobre o risco do inferno, dos perigos do mundanismo, de não andar na porta estreita, são imorais da mesma maneira. Jesus foi o homem que mais amou e pisou nessa terra, meus irmãos. Mas o nosso amado Senhor alertou sobre os perigos terríveis do inferno. Infelizmente, vivemos em uma época que só uma pessoa afirmar coisas corretas acerca da Bíblia, muitos já chamam essa pessoa de irmão. Mas Cristo nos ensina a examinar que os falsos profetas se vestem como ovelhas, se infiltram entre os irmãos e causam muito dano à sua igreja. E essa foi mais uma análise bíblica aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou, deixe o seu like. Se tem algo a complementar nesse estudo, comente também, meus irmãos. Não se esqueça de se inscrever se ainda você não é inscrito no canal, para estar acompanhando sempre novos conteúdos. Que Deus abençoe todos vocês, que essa análise possa estar edificando a vida de todos vocês.